Relatório de normas sanitárias e ambientais. Planejamento de adequações. Metodologia de tratamento de nossa comunidade terapêutica. Autores: Eduardo Paulichinco Camargo, jornalista MTB número 50.084, São Paulo. Francisco Gomes Lima, diretor Unidade Nova Vida. Jaime Peruso, diretor Unidade Nova Vida. Rua 7, número 10, Casa 1 Hortes, Piedade, São Paulo, CEP 181700000. Numa época em que o uso ilícito de drogas cresce vertiginosamente, este é o momento ideal para renovarmos o nosso compromisso com a criação de condições ideais na prestação de serviços de recuperação dos dependentes químicos. 80% dos tratamentos de dependência são feitos pelas comunidades terapêuticas e, contraditoriamente, muitas delas não estão adequadas às normas vigentes, na maioria das vezes, por desconhecimento dos padrões estabelecidos. Este documento dará orientação para a instalação e funcionamento de serviços de atenção às pessoas com transtornos decorrentes do uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas em nossa comunidade terapêutica. Nosso serviço deve estar licenciado pela autoridade sanitária competente do município, atendendo aos requisitos das leis a seguir. Aprovação do projeto físico junto à autoridade sanitária local e demais órgãos competentes. RDC 29 de novembro ISS 12713 avos. Código Sanitário Estadual Lei 10.083/98. De acordo com o Código Sanitário Estadual São Paulo, o artigo 2º dispõe que os princípios expressos neste Código disporão sobre proteção, promoção e preservação da saúde, no que se refere às atividades de interesse à saúde e meio ambiente, nele incluído o do trabalho, e tem os seguintes objetivos: assegurar condições adequadas à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, ao lazer e ao trabalho. Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, nele incluído o do trabalho, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público. Assegurar condições adequadas de qualidade na produção, comercialização e consumo de bens e serviços de interesse à saúde, grifo nosso incluídos procedimentos, métodos e técnicas que as afetem. Assegurar condições adequadas para a prestação de serviços de saúde. Promover ações visando o controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à saúde, e assegurar e promover a participação da comunidade nas ações de saúde. No capítulo 2. Artigo 59. Para os fins deste Código e de suas normas técnicas, consideram-se como de interesse à saúde todas as ações que direta ou indiretamente estejam relacionadas com a proteção, promoção e preservação da saúde, dirigida à população e realizada por órgãos públicos, empresas públicas, empresas privadas, instituições filantrópicas, outras pessoas jurídicas de direito público, direito privado e pessoas físicas. Artigo 60. Para fins deste Código consideram-se como de interesse indireto à saúde, todos os estabelecimentos e atividades não relacionadas neste Código, cuja prestação de serviços ou fornecimento de produtos possa constituir risco à saúde pública, segundo norma técnica. A licença de funcionamento dos estabelecimentos de interesse à saúde e autoridades competentes, conforme o preconizado nos artigos 86 a 91, dispostos conforme segue. Artigo 86. Todo estabelecimento de interesse à saúde, antes de iniciar suas atividades, deverá encaminhar à autoridade sanitária competente declaração de que suas atividades, instalações, equipamentos e recursos humanos obedecem à legislação sanitária vigente,
conforme modelo a ser estabelecido por norma técnica, para fins de obtenção de licença de funcionamento através de cadastramento. Primeiro, os estabelecimentos deverão comunicar à autoridade sanitária competente as modificações nas instalações e equipamentos, bem como inclusão de atividades e quaisquer outras alterações que impliquem na identidade, qualidade e segurança dos produtos ou serviços oferecidos à população. Segundo, quando a autoridade sanitária constatar que as declarações previstas no caput deste artigo, bem como em seu primeiro, são inverídicas, fica obrigada a comunicar o fato à autoridade policial ou ao Ministério Público para fins de apuração de ilícito penal, sem prejuízo dos demais procedimentos administrativos. Terceiro, os estabelecimentos de que trata o artigo 60 serão dispensados de licença de funcionamento, ficando sujeitos às exigências sanitárias estabelecidas neste Código, às normas técnicas específicas e outros regulamentos. Artigo 88. Os estabelecimentos de interesse à saúde, definidos em norma técnica para fins de licença e cadastramento, deverão possuir e funcionarão na presença de um responsável técnico legalmente habilitado. Artigo 89. A empresa de serviços de interesse à saúde, individual ou coletiva, será a responsável, perante a autoridade sanitária competente, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária de prestadores de serviços profissionais autônomos, outras empresas de prestação de serviços de saúde e assemelhados por ela contratados. Artigo 90. Quando da interdição de estabelecimentos de interesse à saúde ou de suas subunidades pelos órgãos de vigilância sanitária competentes, a Secretaria de Estado da Saúde deverá suspender de imediato eventuais contratos e convênios que mantenha com tais estabelecimentos ou suas subunidades, pelo tempo em que durar a interdição. Artigo 91. O órgão de vigilância sanitária que interditar estabelecimentos de interesse à saúde ou suas subunidades deverá publicar edital de notificação de risco sanitário em Diário Oficial e veículos de grande circulação. A norma técnica que regulamenta essa questão é a Portaria CVS número 04, de 21 de março de 2011, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, SEVISA, define o Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária, CEVS, e os procedimentos administrativos a serem adotados pelas equipes estaduais e municipais de vigilância sanitária no Estado de São Paulo e dá outras providências. CVC número 04/2011. E, destaques: padronizar, regulamentar e disciplinar os procedimentos administrativos referentes ao cadastramento e licenciamento dos estabelecimentos e equipamentos de assistência e de interesse à saúde, bem como os procedimentos administrativos referentes ao termo de responsabilidade técnica, quando for o caso. Compatibilizar as atividades econômicas que estão sujeitas ao cadastramento e ou licenciamento pelos órgãos de vigilância sanitária com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) fiscal, elaborada originalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, definir o Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária (CEVS) e facilitar o intercâmbio de informações com outros órgãos governamentais. Capítulo 8. Responsabilidade legal e técnica. Artigo 22. Os responsáveis legais pelos estabelecimentos e ou equipamentos, perante a vigilância sanitária são aqueles definidos na legislação em vigor. Artigo 23. Os responsáveis técnicos pelos estabelecimentos e ou equipamentos, perante a vigilância sanitária são aqueles legalmente habilitados definidos na legislação em vigor. Artigo 24. A responsabilidade técnica passa a vigorar na data do deferimento da solicitação, devendo ser emitida conforme o anexo I da presente portaria, observando-se o primeiro do artigo 17 e o artigo 18 e,
tornada pública em diário oficial ou outro meio de divulgação. Artigo 25. O termo de responsabilidade técnica é parte integrante do Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária, anexo I, e da licença de funcionamento, anexo I, quando for o caso. Primeiro, o responsável técnico, seja pelo estabelecimento ou pelo equipamento de assistência e de interesse à saúde, deve assinar a licença de funcionamento em duas vias, onde uma será retirada pelo responsável pelo estabelecimento ou equipamento e a outra, que será incorporada ao processo. Documentação e regulamentação da unidade. 1. Avaliação diagnóstica prévia à admissão do residente. 2. Descritivo dos objetivos, atividades, etc. Ponto e vírgula. 3. Regimento interno. 4. Contrato formal de prestação de serviços com o residente ou representante legal. 5. Ficha individual do residente. 6. Normas e rotinas para os serviços limpeza, lavanderia e nutrição. 7. Cardápio elaborado e assinado e nutricionista. 8. Registro da instituição no COMAD. Documentação recursos humanos. 1. Lista de profissionais. 2. Contratos. 3. Responsabilidades técnicas RT, RT substituto e nutricionista. Documentação e laudos. 1. LTA Laudo técnico de avaliação da edificação. 2. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. 3. Laudo de controle de pragas urbanas. 4. Certificado de limpeza de caixa d'água. 5. Registro da potabilidade da água. Instalações físicas. 1. A instituição deve estar em boas condições de higiene, conservação, organização. 2. Deve possuir basicamente 4 setores. A. Alojamento, quartos e sanitários. B. Setor de reabilitação e convivência podem ser compartilhados. I. Sala de atendimento individual, I. Sala de atendimento coletivo, I. Área para oficinas de trabalho, IV. Área para atividades laborais, V. Área para prática esportiva. C. Administração. I. Sala para acolhimento de residentes, familiares e visitantes, I. Sala administrativa. I. Área para arquivo das fichas dos residentes, IV. Sanitários para funcionários e visitantes, D. Setor de apoio. I. Cozinha. I. Refeitório. I. Lavanderia. IV. Almoxarifado. V. Área para depósito de material de limpeza, V. Abrigo para resíduos. Avaliação diagnóstica pré-admissional. A comunidade terapêutica é a possibilidade de tratamento para dependentes de substâncias psicoativas, mas o médico deve sempre avaliar a elegibilidade deste tratamento levando em conta o fato de ser tratamento fora de ambiente hospitalar e sem suporte para dar assistência a casos graves do ponto de vista clínico e psiquiátrico. Portanto, é fundamental e obrigatório que, previamente à admissão do residente, seja feita uma avaliação diagnóstica que deverá ser documentada e anexada à ficha do residente. Descritivo de atividades e conduta da unidade. Finalidades da instituição, as atividades que aqui serão realizadas, os procedimentos administrativos, técnicos e assistenciais existentes. Neste documento está inserida a descrição do programa terapêutico do estabelecimento, o qual descreve os métodos, atividades, recursos, etc., que serão utilizados para chegar ao objetivo final, a recuperação do indivíduo, ou seja, a libertação do residente da dependência química. É a forma inicial com a qual o estabelecimento é apresentado, seja ao residente, familiares, fornecedores, colaboradores,
autoridades, ou qualquer indivíduo que queira entender o funcionamento e objetivos da instituição. Programa e metodologia terapêutica. Primeira fase: desintoxicação. Desenvolvemos um projeto terapêutico que busca, por meio de um treinamento de habilidades sociais, técnicas e estratégias especializadas, levar o paciente a entender sua realidade interior, resgatar sua autoestima, e assim se readequar à sociedade. Nosso projeto busca resgatar a saúde psíquica e emocional, motivar o paciente a refazer seu projeto de vida adotando hábitos saudáveis e produtivos, com relações sociais estáveis. A partir do momento em que o paciente é recebido na comunidade, inicia-se um tratamento realizado em fases. Segunda fase: conscientização. Nesta fase, o paciente começa a perceber os prejuízos causados pelo consumo de substância, sente-se incapaz e começa a perceber que precisa de ajuda. Nesta etapa, o paciente começa a entender os gatilhos do uso e começa a trabalhar as ferramentas, filosofia dos 12 passos, reconhecimento de sentimentos, perdas, danos, recaída, se for o caso, eliminação de ressentimentos, assertividade, comunicação, espiritualidade, estimulação a mudanças, busca de autovalorização e autoestima, entre outros, sessões de psicoterapia individual e grupo e atividades terapêuticas. Terceira fase: reinserção social. Nesta etapa, o paciente começa a entender e aplicar o tratamento. Trabalha-se a maturidade emocional, assertividade, mudanças de atitudes, responsabilidades, a prevenção a recaídas, mudanças na rotina, planejamento para o final de semana, sessões de psicoterapia individual e em grupo, e atividades terapêuticas. Quarta fase: manutenção. Nesta etapa, o paciente começa a entender e aplicar o tratamento. Trabalha-se a maturidade emocional, assertividade, mudanças de atitudes, responsabilidades, a prevenção a recaídas, mudanças na rotina, planejamento para o final de semana, sessões de psicoterapia individual e em grupo, e atividades terapêuticas. Metodologia: atendimentos psicológicos, atendimentos psiquiátricos. Reuniões de 12 passos de A e N, ponto e vírgula. Reuniões de TCC, terapia cognitiva e comportamental. Reuniões de TRE, terapia racional emotiva, colocam o indivíduo para pensar sobre seus sentimentos e emoções. Reuniões de PPR, plano de prevenção à recaída, identificar sinalizadores de recaída. Laborterapia. Os residentes são designados, em sistema de rodízio semanal, para a realização das tarefas de manutenção do casa, e atividades relacionadas à sua própria subsistência, tais como limpar seus quartos, com a finalidade de adquirirem responsabilidade. Atividades: reunião de alinhamento das atividades, terapia individual, dinâmicas de grupo, espiritualidade, teoterapia, grupo de terapia ocupacional, anamnese, orientação familiar, reuniões de passos, temáticas em grupo, laborterapia. 5 refeições diárias: café, almoço, lanche da tarde, jantar e chá da noite. Palestras, avaliações dos passos, leituras diversas e biblioteca. Videoterapia passadas em projetor. Trabalhos escritos. Lazer e atividades físicas. Nossos profissionais. Todos nossos profissionais são formados, seriamente comprometidos, capacitados, qualificados e experientes, acompanhando intensivamente a cada paciente, para que seu desenvolvimento de tratamento seja eficaz e com êxito. Nossos profissionais, desde o despertar, 07h ao encerramento, às 22 horas,
fazem abordagens e análises intensivas com os nossos pacientes em tratamento, bem como reuniões de grupo operativas, terapias, análises sentimentais, psicoterapia individual, assistência terapêutica e psicológica integral, dinâmicas motivacionais, grupos de apoio, temáticas e filosofias com diversos temas, grupos de autoajuda, para dar atenção aos defeitos de caráter adquiridos com o uso de drogas, prática da espiritualidade, planos de metas e objetivos. Reconstrução do plano de vida, programa de evolução integrada. Terapias têm os significados de servir, honrar, assistir, cuidar, tratar. A terapia é isto: cuidar da existência do que sofre. Missão: tratar e recuperar pacientes em regime de hospedagem, buscando as necessidades individuais de cada paciente, adequando o tratamento sempre que necessário, aumentando as chances de recuperação definitiva e desenvolvendo novos métodos de tratamento. Diagnóstico: ponto inicial e de extrema importância. O diagnóstico preciso do paciente vai direcionar e individualizar o tratamento, triando pacientes que tenham comorbidades associadas ou não ao uso de substâncias psicoativas. O diagnóstico de dependência deve ser feito se 3 ou mais dos seguintes critérios: um desejo forte ou senso de compulsão para consumir a substância. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de início, término ou níveis de consumo. Estado de abstinência fisiológica quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, como evidenciado por síndrome de abstinência característica para a substância ou o uso da mesma substância ou de uma intimamente relacionada com a intenção de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da substância psicoativa. Persistência no uso da substância, a despeito de clara evidência de consequências manifestamente nocivas, tais como dano ao fígado por consumo excessivo de substância, ou comprometimento do funcionamento cognitivo relacionado com a droga, deve-se procurar determinar se o usuário estava realmente consciente da natureza e extensão do dano. Etapas: o atendimento a dependentes pode caracterizar 2 etapas principais: desintoxicação, objetivando a retirada da substância, e manutenção, objetivando a reorganização da vida do indivíduo sem o uso prejudicial da substância. Recuperação: o dependente de drogas e/ou álcool se concentra somente em si mesmo. Portanto, não vê nenhum propósito na vida, nenhuma razão para viver, a não ser que a substância de escolha esteja presente, porque ela sim é sua amiga, traz força, nada fala mas sempre motiva a continuar vivendo, claro que em um mundo particular, cheio de insanidade. Agora, quando a sua amiga, de todas as horas, álcool e drogas, não está presente, o dependente parece não conseguir nem pensar, tamanho o desespero, a solidão e a insignificância que está a sua vida. Está, portanto, se sentindo no inferno. Não encontra paz ou felicidade em parte alguma. O dependente de álcool e/ou drogas se ilude a respeito de sua condição e nega a realidade, não admite e acha que consegue controlar o uso. Justifica seus comportamentos insanos, negando a realidade e a causa do comportamento. É preciso escolher a mudança e buscar ajuda para efetivá-la. Não resolve olhar o passado para achar um culpado. Deve-se pensar no futuro. Não existem culpados pela situação, existe a responsabilidade para a solução. Estar em recuperação não significa estar apenas abstêmio, ou seja, sem o uso de drogas e/ou álcool, e sim, somado a isso faz necessário a mudança de comportamento consigo e com o meio em que vive.
Visar só a libertação física, deixar de usar as drogas ou álcool, o dependente corre o risco de, nas adversidades naturais da vida, recorrer à mesma solução, que é voltar ao uso. A recuperação é um processo que requer muita paciência e persistência tanto dos familiares como do dependente químico. Contudo, com um tratamento adequado é possível estacionar a doença, eventuais comorbidades e vivenciar a recuperação com qualidade de vida e desfrutar dos benefícios que ela oferece. Regimento interno. O regimento ou regulamento interno da instituição busca padronizar as condutas para manter a paz no coletivo e permitir que o corpo dirigente avalie a aderência e o desenvolvimento de cada residente. Além disso, dá ao residente um parâmetro para avaliar seus próprios resultados. O regimento interno pode até criar uma árdua rotina, porém passa a fazer parte do próprio elemento terapêutico. Protocolo de encaminhamento à rede de saúde. A instituição terá mecanismo de encaminhamento à rede de saúde dos residentes que apresentarem intercorrências clínicas durante sua permanência no local. Apesar de não ser de assistência à saúde, devemos garantir a assistência integral à saúde, funcionando de forma articulada com atenção básica, além de ter integração e articulação com o CAPS-AD de referência. Deste modo, deve ser documentado, de algum modo, normas e rotinas, estatuto social, regimento interno, etc., como é feito este tipo de procedimento. Se o residente é levado à rede do SUS, por exemplo, descritivo de qual UBS e se é cadastrado nesta UBS. Se tiver convênio médico, ter a relação da rede credenciada e a carteira do convênio. Se houver necessidade, em qual hospital será levado. Decidiremos juntamente com os familiares qual transporte é utilizado para levá-los, salvo casos de emergência onde teremos transporte adequado para que possibilite o prévio socorro e deslocamento. Tudo isto com protocolo, devidamente registrado e documentado. Contrato de prestação de serviços. Documento assinado pelo residente e responsável representante legal, descrevendo detalhadamente os serviços contratados. Ficha individual do residente. Registrados os seguintes itens: 1. Dados pessoais do residente. 2. Horário do despertar. 3. Tempo previsto de permanência de residente na instituição. 4. Atividades físicas realizadas. 5. Atividades lúdico-terapêuticas. 6. Atendimento psicológico em grupo. 7. Atendimento psicológico individual. 8. Atividades de conhecimento sobre dependência química. 9. Atividades de promoção do desenvolvimento interior. 10. Atendimento em grupo coordenado por membro da equipe. 11. Atividades na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta e outros. 12. Atividades de estudo ou profissionalização. 13. Registros de atendimento à família durante o período de tratamento. 14. Atividades de reinserção social. 15. Atendimento médico, quando houver. Normas e rotinas. Documento elaborado com a finalidade de explicitar, na prática, o funcionamento da instituição. Manual onde se mostra como, por quem e quando são realizados os diversos procedimentos e atividades do estabelecimento. Por exemplo, para os serviços de alimentação, o manual irá descrever onde são estocados, como e por quem são manipulados, processados e servidos os alimentos. Além disso, descreve as normas de higiene e paramentação da equipe. A mesma lógica se estende para os outros serviços disponíveis na instituição, como os de lavanderia e de limpeza. Estes documentos ficarão acessíveis, principalmente em seus respectivos setores, aos residentes e responsáveis pelo serviço.
Cardápio e alimentação. Conforme a Resolução CFN 378, a instituição terá cardápio elaborado e assinado por nutricionista, contratada registrada, responsável técnica. Inscrição no programa no Conselho Municipal Antidrogas Comad. Humanos participaca _social conselhos _e órgãos colegiados se o mudar. Ou se houver no município. Lista do quadro de profissionais que trabalham na unidade, remunerados ou não, denominados voluntários, colaboradores, irmãos, obreiros, etc., todos estarão registrados como profissionais do estabelecimento ou prestadores de serviços, devendo-se descrever as atividades nas quais cada um trabalha e em quais dias, horários, turnos, etc. Responsável técnico de nível superior legalmente habilitado para tal e, também, um responsável técnico substituto com a mesma qualificação. Técnica nutricionista, pelo serviço de alimentação, além da existência de cardápio elaborado e assinado por este profissional. A instituição, em hipótese alguma, ficará sem a presença de membro da equipe e deverá manter seus recursos humanos em número compatível com as atividades desenvolvidas. Equipe é capacitada na área de tratamento de pessoas com dependência de substâncias psicoativas e, deste modo, devem ser mantidos os registros destas capacitações, cursos, treinamentos, etc. Obtenção do LTA. 1. Atender os requisitos da Portaria Estadual CVS número 15 de 26 de dezembro de 2002, preencher o formulário para solicitação de LTA. 2. Atender os requisitos do Código de Obras do município. 3. Apresentação dos documentos em acordo com as legislações acima especificadas para verificação inicial e emissão das guias de recolhimento das taxas correspondentes. Recolhidas as taxas, os documentos serão protocolados e o processo será encaminhado para a análise. A Política Nacional sobre Drogas do Governo Federal para enfrentamento do crack e outras drogas reconheceu a necessidade de se estabelecer parcerias entre o Estado e as instituições da sociedade civil que prestam relevantes serviços à comunidade na área da dependência química. A Anvisa publicou a resolução da Diretoria Colegiada RDC número 29, de 30 de junho de 2011, que estabelece requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (SPA) em regime de residência e que utilizam como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares. A RDC número 29/2011 avos estabelece a diferenciação entre as instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas (SPA) em regime de residência, tendo como principal instrumento a convivência entre os pares, de um lado, e os serviços referidos pela legislação sanitária como estabelecimentos de saúde, de outro. Esses últimos podem ser considerados como equipamentos de saúde caso dos hospitais, clínicas e congêneres, já os primeiros devem ser considerados equipamentos sociais. A comunidade terapêutica e centro de tratamentos é um modelo residencial de tratamento da dependência química de drogas ou substâncias psicoativas (SPA) que utiliza como método a experiência de vida e de convivência em uma cultura saudável, organizada como uma microsociedade que provoca a participação e o envolvimento desta e nesta cultura.
Em seleção realizada em 2010 pela Senad, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Ministério da Saúde e prefeituras de diversos municípios do estado de MT, assim como também de outros estados, para financiamento de leitos em comunidades terapêuticas e centro de tratamento, a maioria das instituições selecionadas não estava e ainda não estão no cadastro das vigilâncias sanitárias do estado, conforme levantamento realizado à época e no presente momento pela Anvisa e todos os órgãos competentes. Evidenciou-se, então, a necessidade de uma ação que incentive e promova a segurança sanitária dessas instituições. Solicitamos que a Secretaria de Estado da Saúde, através da Vigilância Sanitária Estadual, se coloque à disposição da sociedade para promover o melhor entendimento da norma no contexto da Política Nacional sobre Drogas. Este manual não tem função normativa e, portanto, deve ser utilizado apenas como material de apoio à legislação. O papel da vigilância sanitária para gerenciamento do risco sanitário nestes estabelecimentos é: 1. Promover ações de incentivo à regularização das instituições, com destaque para a obtenção da licença junto ao órgão de vigilância sanitária local competente. 2. Orientar as instituições por meio de reuniões, oficinas ou seminários, com o objetivo de adequação à norma dentro do prazo estabelecido. 3. Desenvolver ações de comunicação para que a sociedade possa identificar eventuais riscos na prestação dos serviços e colaborar com a melhoria das instituições. 4. Encaminhar aos órgãos de segurança e de direitos humanos denúncias sobre maus-tratos, envolvendo castigo, cárcere privado ou outras formas de violência. 5. Estabelecer um canal de comunicação com as entidades representativas das instituições e com os conselhos sobre drogas para orientação e troca de informações. 6. Instaurar os procedimentos cabíveis à vigilância sanitária nos casos de infração às normas. 1. Apresentação. Considerando que no Mato Grosso e no Brasil como um todo, o uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas cresce vertiginosamente, atingindo grandes percentuais da população, o lançamento deste manual está sendo oportuno, no momento ideal para renovarmos o compromisso com o desenvolvimento equilibrado do nosso Estado, abrindo caminhos, oferecendo subsídios e criando condições para que as ações positivas conquistem cada vez mais espaço na sociedade. A partir da regulamentação dos estabelecimentos, novas portas se abrem para o acolhimento e tratamento das pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, SPA, e espera-se que o trabalho realizado por essas entidades de recuperação seja feito de forma cada vez mais qualificada. 2. Objetivo: prestar esclarecimentos e orientações sobre o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. 3. Conceito. Segundo a Resolução RDC-Anvisa número 29 de novembro, CT são instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência, tendo como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares. São unidades que têm por função a oferta de um ambiente protegido, técnica e eticamente orientados, que forneça suporte e tratamento aos usuários abusivos ou dependentes de substâncias psicoativas, SPA, durante período estabelecido de acordo com programa terapêutico adaptado às necessidades de cada caso. Oferece uma rede de ajuda no processo de recuperação das pessoas.
resgatando a cidadania, buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação física e psicológica, e de reinserção social. A Resolução RDC 29 de novembro estabelece a diferenciação entre as instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de SPA e os estabelecimentos de saúde. As CTS são consideradas equipamentos sociais. 4. Legislação. Para funcionar, todo serviço deve estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária competente, atendendo aos requisitos da Resolução RDC Anvisa número 29 de novembro ou outra que a venha substituir. As instituições que, em suas dependências, ofereçam serviços assistenciais de saúde ou executem procedimentos de natureza clínica distintos dos previstos nesta resolução deverão observar, cumulativamente as disposições trazidas por esta resolução, as normas sanitárias relativas a estabelecimentos de saúde. A inobservância dos requisitos da Resolução RDC Anvisa número 29 de novembro constitui infração de natureza sanitária sujeitando o infrator ao processo e penalidades previstas na Lei Estadual, do Código de Saúde do Estado de Mato Grosso, conjugado com o Código de Saúde do município onde se localiza. 4,1 Resoluções RDC Anvisa número 29 de novembro Comentários e aspectos gerais. É vedado à CTS a admissão de pessoas que necessitem de serviços de saúde não disponibilizados pela instituição. As comunidades terapêuticas e centro de tratamento CT devem ter alojamento e estrutura adequados para comportar residentes, posto caracterizarem-se como serviço de interesse à saúde em regime de residência, sendo neste caso dispensado a aprovação de projeto arquitetônico. As CT que prestam assistência psicológica e social devem manter uma relação direta entre as atividades a serem desenvolvidas e os ambientes para a realização das mesmas. A existência ou não de um determinado ambiente depende da execução ou não da atividade correspondente, assim como existe a possibilidade de compartilhamento de alguns ambientes, quer seja pela afinidade funcional, quer seja pela utilização em horários ou situações diferenciadas. A RDC não utiliza denominação específica, abrange todas as instituições que prestem este tipo de serviço, independente de nomenclatura. Indispensável profissional de nível superior de qualquer área de formação, e um substituto como responsável técnico, devidamente inscritos no Conselho Profissional. E condições organizacionais. As instituições objeto desta resolução devem possuir licença sanitária atualizada de acordo com a legislação sanitária local, afixada em local visível ao público. As instituições devem possuir documento atualizado que descreva suas finalidades e atividades administrativas, técnicas e assistenciais. As instituições abrangidas por esta resolução deverão manter responsável técnico de nível superior legalmente habilitado, bem como um substituto com o mesmo nível de formação. As instituições devem possuir profissional que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento, podendo ser o próprio responsável técnico ou pessoa designada para tal fim. Cada residente das instituições abrangidas por esta resolução deverá possuir ficha individual em que se registre as atividades realizadas pelo mesmo. As informações constantes nas fichas individuais devem permanecer acessíveis ao residente e aos seus responsáveis. As instituições devem indicar os serviços de atenção integral à saúde disponíveis no município, para os residentes, sejam eles públicos ou privados. E gestão de pessoal. As instituições devem manter recursos humanos em período integral, em número compatível com as atividades desenvolvidas.
Devem proporcionar capacitação à equipe, mantendo o registro através de assinaturas e fotografias. IV. Setor de hospedagem, alojamento coletivo ou individual. Quando em quarto coletivo deve ser respeitada a distância de 0,5 metro entre as camas, um criado mudo em cada lado e espaço fechado para guarda de roupas e de pertences com dimensionamento compatível com o número de residentes e com área que permita livre circulação. Deve ter 01 banheiros dotado de vaso sanitário, lavatório e chuveiro com dimensionamento compatível com o número de residentes. V. Setor de reabilitação e convivência. Infraestrutura deve ser compatível com o número de residentes da instituição, com cômodo de convivência interior à construção, coberto, mobiliado confortavelmente com receptores de televisão, poltronas, mesas, e demais instrumentos que favoreçam a socialização dos internos e para práticas laborais. Deve ainda ter a. Sala de atendimento individual. B. Sala de atendimento coletivo. C. Área para a prática de atividades desportivas ou utilização de equipamentos da comunidade ou outras possibilidades que incentivem a prática de esportes, atividades físicas, utilizando equipamentos próprios ou comunitários ou recursos naturais. V. Setor administrativo. Deve ter setor administrativo que contemple no mínimo a. Sala de acolhimento de residentes, familiares e visitantes. B. Sala administrativa contemplando o arquivo de documentos, e C. Sanitários para funcionários ambos os sexos. D. Área para arquivo das fichas dos residentes. VI. Processos operacionais assistenciais. 1. Cabe ao responsável técnico da instituição a responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos residentes, sendo vedado o estoque de medicamentos sem prescrição médica. 2. As instituições devem manter fichas do residente com registro de atividades do mesmo. 3. No processo de admissão do residente, as instituições devem garantir a. Respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação financeira. B. Orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da instituição, incluindo critérios relativos a visitas e comunicação com familiares e amigos, devendo a pessoa a ser admitida declarar por escrito sua concordância, mesmo em caso de mandado judicial. C. A permanência voluntária e compulsória. Em casos extremos, a Justiça pode decidir pela internação compulsória do dependente. D. A possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, resguardadas as exceções de risco imediato de vida para si ou para terceiros ou de intoxicação por substâncias psicoativas, avaliadas e documentadas por profissional médico e quando encaminhado via medida judicial. E o sigilo segundo normas éticas e legais, incluindo o anonimato. F. A divulgação de informação a respeito da pessoa, imagem ou outra modalidade de exposição somente se ocorrer previamente autorização, por escrito, pela pessoa ou seu responsável. 4. Durante a permanência do residente, as instituições devem garantir a. O cuidado com o bem-estar físico e psíquico da pessoa, proporcionando um ambiente livre de SPA e violência. B. A observância do direito à cidadania do residente. C. Alimentação nutritiva, cuidados de higiene e alojamentos adequados. D. A proibição de castigos físicos, psíquicos ou morais. E. A manutenção de tratamento de saúde do residente. E. F. Garantia de registro, no mínimo 3 vezes por semana, das avaliações e cuidados dispensados às pessoas em tratamento na ficha individual prontuário constando as seguintes informações:
identificação e anamnese do residente, evolução, atendimentos realizados no serviço de saúde mental de referência. Devem ser guardados resultados de exames laboratoriais e outros auxiliares, registro de resumo de alta, registro de sinais vitais, intercorrências, etc. 5. Nos estabelecimentos não poderá ocorrer estoque de medicamentos, sendo o responsável técnico responsável pelos medicamentos em uso pelos residentes guarda de administração. 6. Em caso de medicamentos que necessitem de refrigeração, devem ser acondicionados em recipientes plásticos com tampa, devidamente identificados, evitando a contaminação cruzada por alimentos. 7. As instituições devem definir e adotar critérios quanto a alta terapêutica. B. Desistência alta a pedido. C. Desligamento alta administrativa. D. Desligamento em caso de mandado judicial. E. Evasão fuga. E. F. Fluxo de referência à rede de atenção à saúde mental. As instituições devem registrar na ficha individual do residente e comunicar à família ou responsável qualquer uma das ocorrências acima. 8. As instituições devem indicar os serviços de atenção integral à saúde disponível para os residentes, sejam eles públicos ou privados. VII. Recomendações adicionais ao Núcleo Especial de Vigilância Sanitária. 1. Edificação. 1,1 Aspectos gerais. 1. Todos os estabelecimentos, objeto deste manual, devem garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com as legislações específicas vigentes, em especial o Decreto Federal NI. 5. 296/2004 avos, a NBR 9050/2004 avos da ABNT, a Lei Estadual NI e as legislações municipais. 1,2 Aspectos específicos a rampas. 1. O acesso deve ser efetuado por intermédio de rampa, sempre que houver um desnível entre um bloco e outro da construção, bem como no pavimento de ingresso da edificação, quando houver desnível em relação ao logradouro público. 2. O piso das rampas deve ser de material antiderrapante, a declividade e largura da rampa devem obedecer aos critérios estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e na legislação específica vigente. B. Escadas. 1. As escadas devem apresentar corrimão instalado entre 0 m e 81,00 m de altura. Aquelas que possuem largura igual ou superior a 1,20 m e inferior a 2,40 m devem apresentar corrimão bilateral. Escadas com largura igual ou superior a 2,40 m devem apresentar, também, corrimão intermediário. 2. Sempre que houver escadas ou rampas com desnível maior do que 19 cm devem ser previstos peitores ou guarda-corpos, contínuos, conforme disposto na NBR 9077. C. Pisos. 1. Todos os pisos das áreas e cômodos em que a circulação devem ser de material de fácil higienização, lavável, resistente, antiderrapante e em bom estado de conservação. 2. Na cozinha, despensa, refeitório, lavanderia e instalações sanitárias, o piso deve ser ainda de material liso, resistente, impermeável e antiderrapante. D. Paredes. 1. As paredes das áreas e cômodos em que a permanência e circulação devem apresentar acabamento liso, impermeável, lavável, em bom estado de conservação e serem pintadas com tinta atóxica. Devem ser livres de rachadura, umidade e descascamento. E teto. 1. O teto deve estar em bom estado de conservação, livre de goteiras, umidade, trincas, rachaduras, bolores e descascamentos. F. Janelas.
As janelas devem apresentar bom estado de conservação e ser dotadas de telas milimétricas para proteção contra insetos nos seguintes locais: refeitório e cozinha. As telas devem ser ajustadas ao batente e removível para facilitar a higienização. 2. As janelas e sacadas de locais que ofereçam risco de queda devem apresentar grades ou telas resistentes para proteção. Portas. As portas devem ser de superfície lisa e possibilitar fácil limpeza. Devem ser ajustadas ao batente. 2. As portas que apresentam comunicação com a área externa, com sanitários e com a cozinha devem ser dotadas de mola e na parte inferior possuir mecanismo de proteção contra insetos e roedores. 3. Os vidros de portas ou painéis, que chegam até 50 cm do piso, devem ser do tipo não estilhaçável. 4. Todas as portas dos ambientes de uso dos residentes devem ser instaladas com travamento simples sem o uso de trancas ou chaves. Ralos. Em áreas que permitam existência de ralos e grelhas, estes materiais devem ser em número suficiente, sifonados, dotados de dispositivos que impeçam a entrada de vetores irremovíveis para permitir a limpeza semanal. E esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário deve ser ligado à rede de esgoto e, quando não tratado e com destino aprovado pelo órgão competente do município ou estado. Instalações elétricas. As instalações elétricas devem ser embutidas, sem fiação exposta ao ambiente. As externas devem ser perfeitamente revestidas por tubulações isolantes. 2. Os interruptores devem possuir protetores contra descarga elétrica. Iluminação e ventilação. Para fins de iluminação, insolação e ventilação natural, todo compartimento em que há circulação e permanência de residente, bem como os locais de trabalho, deverão dispor de abertura comunicando-os diretamente com o exterior. 2. A área de ventilação natural deverá ter em qualquer caso de, no mínimo, a metade da superfície de iluminação natural. Mobiliário. A instituição deverá dispor de mobiliário em bom estado de conservação e em quantidade suficiente à demanda atendida, devendo ser constituído de material lavável. 2. Ambientes de apoio. A instalações sanitárias destinadas ao público. As instalações sanitárias destinadas ao público devem ser separadas por sexo e possuir descarga e bacia sifonada, com tampa, sendo vedada a privada turca ou similar. Deve haver cesto de lixo com pedal e tampa para guarda de papéis servidos, providas de pia para lavagem de mãos, contendo sabonete líquido e toalha de papel descartável, constituída de papel não reciclado. Instalações destinadas aos funcionários. As instalações sanitárias destinadas aos funcionários devem ser separadas por sexo e apresentar bom estado de uso e conservação. Observar as orientações descritas para instalações sanitárias destinadas ao público. 2. O local deve ser dotado de armários individuais, chuveiros e pia para lavagem às mãos. E cozinhas-refeitório. A área destinada ao refeitório deve ser compatível com o número de pacientes atendidos e não deve ter comunicação direta com as instalações sanitárias. 2. O mobiliário e outros elementos constituídos de material de fácil limpeza e desinfecção, bancada com pia, telas milimetradas nas janelas ou aberturas para o externo, geladeira, freezer, fogão. 3. Deve haver disponibilidade de lavatórios para a lavagem das mãos, dotados de sabão líquido e toalha descartável, constituída de papel não reciclado. A lixeira deve ser provida de tampa e sem contato manual, revestida de saco plástico.
4. Neste local é permitido permanecer equipamentos de manutenção de alimentos tais como balcão térmico, limpo diariamente com água tratada, trocada diariamente e com temperaturas entre mais 80 C e mais 90 C, estufas higienizadas diariamente e mantidas em temperaturas de mais 65 C e balcões refrigerados, também higienizados diariamente e mantido à temperatura de mais 10 C. E armazenagem de gêneros alimentícios. Esta área é destinada à armazenagem de produtos alimentícios em temperatura ambiente e deve ser separada conforme os itens grupos a serem armazenados. Sacos, farinhas, açúcar, etc. Devem ser dispostos sobre estrados com altura mínima de 25 cm e distarem da parede e das pilhas, no mínimo 10 cm e do forro 60 cm. Não é recomendado o uso de estrados e estantes de madeira pelo fato delas serem porosas e serem veículos de contaminação. As prateleiras devem ter altura mínima de 25 cm do piso. Não devem existir no local entulhos e materiais tóxicos, sendo que materiais de limpeza devem ser armazenados em local separado dos alimentos. Se houver necessidade de separar porções de alimentos, utilizar utensílios exclusivos e após a sua utilização, a embalagem deve ser fechada adequadamente. Em caso de transferência do produto de sua embalagem para outras embalagens de armazenamento, sacos plásticos, caixas plásticas e outras, transferir também o rótulo do produto original ou desenvolver um sistema de etiquetagem que contenha as informações básicas: nome do produto, nome do fabricante, endereço, telefone para contato, número de registro no órgão competente, prazo de validade, forma de emprego, etc. Na área de estoque não deve existir material, equipamentos em desuso ou produtos de limpeza. Os equipamentos de refrigeração ou de congelamento devem ser utilizados conforme a necessidade e o tipo dos alimentos processados ou armazenados. A geladeira deve ser regulada para o alimento que necessite da temperatura mais baixa para conservação. No caso de instalação de câmaras frigoríficas, observar anticâmara ou proteção térmica como cortinas, revestimento com material lavável e resistente, nível do piso igual ao da área externa, termômetro permitindo a leitura pelo lado externo, interruptor de segurança localizado na parte externa da câmara, com lâmpada piloto indicadora de ligado-desligado, prateleira de aço inoxidável ou outro material apropriado, porta que permita a manutenção da temperatura interna, dispositivo de segurança que permita abrir lá do lado interno. Separar sempre os produtos prontos dos produtos crus, dispor de prateleiras superiores para os produtos prontos, que devem estar sempre embalados conforme as suas características, a fim de evitar contaminações, não deixar produtos prontos, mesmo em bandejas ou papelões. Utilizar geladeiras e freezers nas capacidades recomendadas pelos fornecedores. Armazenagem de utensílios. Na área destinada à higienização deve haver espaço para armazenamento, mesmo que temporário, de utensílios limpos e peças de equipamentos. Controle de saúde para os funcionários, quando for o caso. A periodicidade dos exames médicos laboratoriais deve ser anual. Entretanto, devido a algumas doenças endêmicas, o período pode ser reduzido conforme verificado pelos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. Além desses controles obrigatórios, os funcionários que apresentarem lesões, feridas, chagas ou cortes nas mãos e braços, bem como gastroenterites crônicas ou agudas, diarreias, etc., infecções pulmonares e faringites, não devem manipular alimentos. A gerência ou diretoria deve garantir que os funcionários nessas condições sejam afastados para outras atividades, sem prejuízos de qualquer natureza.
Áreas de serviço. 1. Deve ser previsto um recinto ou armário próprio para a guarda do material de limpeza, com área compatível com a quantidade de produtos armazenados, que impeça o acesso dos pacientes. 2. Prever tanque para lavagem de utensílios de limpeza geral e almoxarifado. Área utilizada para armazenagem de mobiliário, equipamentos, utensílios, material de expediente, controle e distribuição dos recursos materiais necessários ao funcionamento do estabelecimento. Deve ser um local ventilado, organizado, teto e paredes íntegras e de fácil limpeza, deve possuir lavatório com dispensador de sabão líquido, lixeiras com tampa e suporte de papel toalha. As prateleiras devem ser constituídas de material de fácil limpeza e desinfecção. Higiene dos ambientes. 1. Todas as dependências internas e externas devem estar organizadas e limpas, bem como livres de focos de insalubridade, vazamento, umidade, acúmulo de lixo, objetos em desuso e vetores. 2. A higienização das instalações, dos equipamentos, dos móveis, dos utensílios e das superfícies deve ser efetuada de modo periódico e adequada, de acordo com rotinas de limpeza. 3. As rotinas devem mencionar a área ou equipamento a ser higienizado, o método, a frequência, o produto utilizado, a concentração, a temperatura e tempo de ação, a ação mecânica e funcionário, responsável pela tarefa. Resíduos sólidos. Todos os produtos descartados lixo devem ser dispostos adequadamente em recipientes dotados de tampa e que sejam de fácil limpeza. O lixo fora da área de preparo deverá ficar em local fechado, isento de moscas, roedores e outros animais. Os resíduos sólidos devem ser armazenados nos ambientes em recipientes próprios, providos de tampa e pedal, constituídos de material de fácil limpeza, revestidos com saco plástico resistente, conforme a NBR 9191 da ABNT, recolhidos periodicamente e armazenados temporariamente em locais fechados, abrigos que atendam às seguintes especificações. B. Ventilação natural através de aberturas devidamente teladas ou outra forma de proteção contra a entrada de vetores. C. Dispor de ponto de água para higienização e de ralo para captação de água de lavagem, ligado à rede de esgoto. D. Possuir pisos e paredes revestidos de material resistente e lavável. Os abrigos destinados ao armazenamento temporário dos resíduos sólidos devem estar localizados de forma a facilitar a remoção pelo serviço de coleta. F. Serão dispensados de necessidade de abrigos para resíduos sólidos os estabelecimentos que, em função de alguma peculiaridade, apresentar soluções alternativas, sanitariamente aceitas pela autoridade sanitária. G. É recomendável a coleta seletiva do lixo objetivando a reciclagem de materiais. H. O depósito de lixo deve ser inacessível às crianças e animais. L. Botijões de gás. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, deve existir uma área exclusiva para armazenamento de recipientes de GLP e de seus acessórios. A delimitação dessa área deve ser com tela, grades vazadas ou outro processo construtivo que evite a passagem de pessoas estranhas à instalação e permita uma constante ventilação. M. Produtos relacionados à saúde. 1. Os produtos utilizados na limpeza e higienização devem ser devidamente registrados no órgão competente do Ministério da Saúde e dentro do prazo de validade. 2. É vedado reutilizar embalagens vazias de produtos de higiene e limpeza. N. Abastecimento de água. 1. O reservatório de água deve ser de material adequado, isento de rachaduras,
limpo e tampado, a fim de manter os padrões exigidos de potabilidade da água para o consumo humano. 2. O reservatório de água deve ser higienizado e desinfetado semestralmente, na forma indicada pela autoridade sanitária, ou quando da ocorrência de fatos que possam comprometer a qualidade da água. 3. O estabelecimento deve estar conectado à rede pública coletora de esgoto sanitário ou, na falta desta, ao sistema isolado de disposição e tratamento, em conformidade com as normas específicas da ABNT. 4. O estabelecimento deve dispor de sistema de drenagem de águas pluviais, em conformidade com as normas municipais e normas específicas da ABNT. As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, proteção e combate a incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como às normas técnicas brasileiras pertinentes a cada uma das instalações. O controle integrado de pragas. 1. O programa de controle de pragas implementado pela instituição deve contemplar todas as medidas preventivas necessárias para minimizar a necessidade da aplicação de produtos saneantes domissanitários, desinfetantes, raticidas e inseticidas. 2. O serviço de aplicação de produtos saneantes domissanitários, quando necessário, deve ser executado por empresa controladora de vetores e pragas urbana, devidamente licenciada pelo órgão competente de vigilância sanitária. 3. As instituições deverão apresentar à autoridade sanitária competente os seguintes documentos referentes ao controle de pragas. 3,1 Certificado ou comprovante de execução do serviço de aplicação de produtos saneantes domissanitários, quando houver, deve conter todas as informações, indicações e orientações, conforme o preconizado na legislação sanitária vigente. P. Alimentação. Escolha alimentos elaborados de forma higiênica e com procedência conhecida. Leia com atenção o rótulo. Siga as instruções do fabricante quanto à conservação depois de aberta a embalagem. Alimentos perecíveis não podem ficar fora de refrigeração. A geladeira deve ser regulada para ficar a quinto C ou menos. Os ovos devem ser mantidos na geladeira, o prazo de validade deve ser observado e os ovos trincados não devem ser utilizados. Sempre descongele alimentos dentro da geladeira ou micro-ondas, nunca em cima da pia. Cozinhe bem os alimentos, principalmente aves e ovos. Evite misturar alimentos crus com cozidos. Consuma os alimentos logo após serem preparados. Quanto maior o tempo de espera, maior o risco de contaminação. Guarde os alimentos cozidos sob refrigeração. Mantenha os alimentos fora de alcance de roedores, insetos e outros animais. Mantenha sempre limpas e secas as superfícies da cozinha. Os panos de pratos e as esponjas devem estar limpos e secos. As tábuas para carne devem ser de plástico e lavadas com água quente. O ralo da pia deve ser lavado e enxaguado com água fervente ou água sanitária. A pia deve estar sempre seca. Evite lixeira de pia. As mãos devem ser bem lavadas antes de lidar com os alimentos, principalmente após ir ao banheiro e mexer no lixo. O lixo deve ser recolhido diariamente. As carnes devem estar sob refrigeração, com cor e aspecto normais. Quando congeladas, não devem apresentar sinais de descongelamento ou amolecidas. O peixe seco deve estar livre de sinais de umidade e manchas rosáceas, deverá estar exposto protegido da poeira, insetos e em local seco. Observar as indicações da embalagem, quanto ao fabricante, endereço, data de validade, modo de conservação e preparo, peso e número de registro no CIF,
CISP quando se tratar de origem animal. As latas de conservas devem estar íntegras, sem sinais de estufamento e ferrugem. As frutas secas devem estar armazenadas em local fresco, sem umidade e com embalagem íntegra. No caso de produtos vendidos a granel, observar a ausência de mofo e de insetos. Os manipuladores de alimentos devem estar com as mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte e adornos. Deve usar uniforme limpo e proteção no cabelo. Presença de animais. Caso a instituição possua animais, deve respeitar a legislação pertinente e assegurar condições sanitárias adequadas visando o bem-estar animal e a proteção da saúde humana. O AVCB. Documento solicitado junto ao Corpo de Bombeiros que objetiva proteger a vida dos residentes e funcionários das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio, dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio, dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. Controle de pragas implementado pela instituição. O serviço de aplicação de produtos saneantes domissanitários será executada por empresa controladora de vetores e pragas urbana, devidamente licenciada pela Vigilância Sanitária. Apresentação do certificado ou comprovante de execução do serviço de aplicação de produtos saneantes domissanitários, contendo todas as informações, indicações e orientações, além da validade do certificado. Caixa d'água higienizada e desinfetada de 6 em 6 meses, devendo-se apresentar registro do procedimento, indicando quais os produtos utilizados. O nome e a assinatura dos responsáveis pelo procedimento, a validade. Verificação de potabilidade da água. Verificação da potabilidade da água. Analise para saber se o consumo é seguro, se a ingestão da água trará riscos à saúde da pessoa. Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer aos padrões de qualidade estabelecidos na Portaria MS 518/2004 avos. Caso não seja abastecido pelo DAI, é fundamental a comprovação de que a água utilizada seja potável, segundo os padrões da Portaria do Ministério da Saúde. Resumo de metas sanitárias. Quartos em boas condições de higiene, conservação, organização, armários em número suficiente para as roupas dos residentes, havendo beliches. Obedecer o disposto na Resolução SS 127, de 3 de dezembro de 2013, mínimo de 5,5 metros quadrados por leito. Sanitários em boas condições de higiene, conservação, organização. Box para banho deve ser dotado de porta para a privacidade do residente, deve haver no mínimo, um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro para cada 0,6 residentes. Cozinha dispensa refeitório em boas condições de higiene, conservação, organização, não armazenar nada diretamente no chão, não utilizar prateleiras de madeira, se o produto for transferido de sua embalagem original. Identificá-lo para garantir rastreabilidade e visualização da validade, não guardar produtos de limpeza no mesmo local dos produtos alimentícios. Mesas e cadeiras em número suficiente ao número de residentes, mobiliário de material de fácil higienização. Administração em boas condições de higiene, conservação, organização, local destinado à administração e guarda de documentações, fichas e prontuários. Lavanderia em boas condições de higiene, conservação, organização, deve ter área de armazenagem de roupa suja, lavagem, secagem, passaderia e
Armazenagem de roupa limpa, não utilizar. Produtos sem registro no Ministério da Saúde. Recepção ACOLHMENTO em boas condições de higiene, conservação, organização, espaço este obrigatório para a chegada e saúde, atendimento ao público e troca de informações com a família e responsáveis. Eduardo Paulichenko Camargo. Relações Públicas MTB número 50.084, São Paulo. Referências bibliográficas. Lei 6.066/99 avos Código de Saúde o Estado do Espírito Santo. Brasil. Ministério da Saúde. Resolução Anvisa RDC número 216 de 15 de setembro de 2004 Brasil. Ministério da Saúde. Nota Técnica Anvisa. Nota Técnica N1 2011 avos. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria número 344 de 12 de maio de 1998 aprova o regulamento